Quero dizer para vocês que é maravilhoso estar aqui, e eu sei que pode parecer artificial, né? Porque todo mundo que vem aqui fala esse tipo de coisa bonita, mas para vocês entenderem, literalmente os meus 4 avós vieram daqui. Então a minha família literalmente nasceu aqui. Então eu amo voltar nesse lugar, amo ver essas pessoas. Os amigos que me conhecem antes mesmo de eu nascer, né, praticamente, né, me conheceu na barriga da minha mãe. Aí vem, nossa, eu sabia quem é você. E eu fico assim, às vezes até constrangido. Eu fico, que legal, benção. E eu não lembro o nome da pessoa, me desculpa. Mas eu quero dizer que falar do amor de Jesus é o maior privilégio que um homem pode ter na terra. Então essa oportunidade de poder compartilhar com vocês a palavra e também de receber, que foi o que acabou de acontecer, toda essa programação muito bem feita, é sempre uma honra e um privilégio, tá? Eu queria ler com vocês, em nome de Jesus, o texto base do nosso congresso e queria, inclusive, humildemente parabenizar também pela escolha do tema e pela escolha do texto, porque desde o momento que eu recebi a mensagem sobre o texto que seria e o tema que seria, o Espírito Santo já tocou no meu coração de uma forma muito grande e falou, é isso aqui que eu quero que você fale, é isso aqui que é para falar. Eu falei, amém, Senhor, eu vou fazer a tua vontade, amém? Amém. Então vamos lá no texto de Tiago, capítulo 1, do versículo 21 ao 25, e eu vou ler primeiro na versão João Ferreira de Almeida, né, que é a mais comum, e depois eu vou pausando aqui, pontuando com a versão da minha Bíblia, que é a NTLH, amém? Tiago 1, capítulo 1, versículo 21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, essa tal será bem-aventurado em tudo o que fizer. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui entregamos, Senhor, nossas vidas. Viemos aqui tecer, Senhor, um trono de adoração para que o Senhor se assente em nosso meio, Pai. Não viemos aqui ouvir palestras, não viemos aqui ver apresentações de música, viemos te adorar e manifestar a palavra do Senhor Jesus. Estamos aqui para invocar o único Deus que é verdadeiro e vivo e clamamos pela tua presença para que eu não fale nada e que tudo que venha da minha boca venha da sua presença, pois o mundo precisa de ti, Jesus. Em nome de Jesus, assim eu te agradeço e te louvo. Amém. E eu queria começar a primeira parte da mensagem a falar para mim da parte primordial, da parte mais importante, que se parte da decisão. Eu queria falar hoje sobre estar como é de fato estar perfeitamente alinhado na presença de Deus. E o primeiro ponto, e o ponto para mim mais crucial, é a decisão. Porque você tem que fazer uma escolha na tua vida. Então eu queria começar com uma pergunta bem confrontante, né? Tu é crente? Tu é crente mesmo? E eu faço essa pergunta com todo respeito a vocês, mas é porque é necessário uma decisão. É necessário uma escolha. Você está vindo aqui porque é legal? Esse lugar é lindo, cara. Cada vez que eu venho aqui está mais bonito ainda. Não sei como é que vocês conseguem fazer isso. Mas aqui é muito bom. Aqui tem pessoas simpáticas, pessoas bonitas, pessoas agradáveis. Aqui tem líderes que se preocupam com vocês. Mas você tem de fato um relacionamento com Deus. Você é discípulo de Jesus. Você é crente. Essa pergunta ela lateja no meu coração pelo seguinte: eu vejo um monte de pessoas que são admiradores da palavra. Eu conheço um monte de amigos meus, inclusive, que tiveram contato com o Evangelho, e vou te falar, meu irmão, com toda sinceridade, é a parte mais dolorida da minha vida. É conhecer inúmeros amigos que tiveram a mesma criação que eu, frequentaram os mesmos cultos, tiveram nos mesmos lugares. Hoje, eles nem sabem que está tendo culto aqui. Eles nem sabem quando que vai ser o próximo culto na igreja que eles faziam parte. E se bobear, não lembro nem o nome. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para você, meu irmão, você é crente de verdade? E eu quero que você não me responda, pelo amor de Deus aqui, mas tenha isso na sua cabeça e tome a sua decisão. Se você não tomou hoje, se você não tomou essa decisão ainda, você vai tomar hoje em nome de Jesus, porque eu não vim falar de fábula. Eu vim falar do Senhor Jesus Cristo e Ele vai se manifestar aqui para você. Mas a parte crucial para que a gente comece o nosso caminho é uma decisão. Eu nasci dentro da igreja. Os meus domingos era sempre nos ensaios com meus pais, era aquela vida de quem nasce dentro da igreja. Mas vou te falar, teve um momento que eu tive que tomar a decisão.
Porque a escola fala coisas completamente diferentes do que Jesus fala. Eu sei que vocês sabem disso, mas eu estou querendo aqui esclarecer e evidenciar tudo que a gente já vive. Se posicionar como homem de Deus, como discípulo de Jesus, é basicamente botar um alvo imenso nas suas costas. Por isso que eu não quero te enganar, irmão, porque Jesus não enganou ninguém. Ele falou que a vida não ia ser fácil, mas que ele estaria com você. E me desculpa, isso vale muito mais. Davi, no Salmo 27:3, que é o meu versículo preferido da Bíblia, ele fala o seguinte: ainda que um exército me cercasse, eu não temeria. E ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Ou seja, ainda que os meus aliados, ainda que o tempo, que o clima, que o ambiente se volte contra mim, eu confio em Deus. Isso é a frase de um homem posicionado. Aleluia. Josué, diante da multidão, depois da morte de Moisés, como a minha irmã que falou mais cedo, ele fala o seguinte: olha, estão servindo esses deuses aqui, estão servindo aqueles lá, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui, com a modernidade que a gente tem acesso a muitas culturas ao mesmo tempo, né? Então nós temos acesso a vários deuses, várias religiões, várias crenças, vários discursos que são aparentemente bonitos. E é nesse momento que você tem que decidir para onde você está indo. A decisão é a parte mais importante da tua caminhada, porque ela é o primeiro passo. Não existe o último passo, não existe o primeiro. Para esse prédio estar de pé, teve que ser colocado o primeiro tijolo, irmão. E eu quero que, em nome de Jesus, você coloque o primeiro tijolo na sua caminhada, o primeiro passo. Tome a sua decisão. Jesus está aqui. E se você ler os 66 livros da Bíblia, o tempo todo Deus apresenta 2 caminhos. Para que seja tomada essa decisão, eu vou facilitar para você. Porque agora, quando a gente vai tomar sorvete, né? Chega lá, tem 50 mil sabores. Tu escolhe um e tu sempre se sente satisfeito. Caraca, tinha um outro que era mais maneiro, tinha um outro... Sempre assim. Mas na vida é um pouco mais simples do que isso. Só existem 2 decisões. Deus fala o tempo todo de 2 caminhos. O dele e que não é dele. É Jesus ou é o diabo. É a justiça ou é a injustiça. É a verdade ou é a mentira. É a luz ou é as trevas. E deixa eu te falar, escolha Jesus. Porque eu tenho 26 anos, meu irmão. Sou um cara novo comparado com muitas pessoas aqui de caminhada. Não chego nem aos pés de vocês. Mas com meus 26 anos, eu afirmo a você, Jesus nunca me abandonou. Glória a Deus. Ele nunca me deixou. O maior prazer da minha vida é estar aqui falando dele, porque ele é a pessoa mais importante para a minha vida. Então, se você não tomou essa decisão, entenda que eu não estou pedindo para você escolher um político. Eu não estou pedindo para você escolher um jogador de futebol ou um ídolozinho qualquer. Estou falando para você escolher o Senhor da sua vida. Jesus te garante. Ele te protege, Ele está com você. Ele fala: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por quê? Quando consumir o século, sabe o que vai acontecer? Ele vai vir buscar a igreja dele. É por isso. Escolha Jesus. Eu estou apresentando a vocês 2 caminhos para que fique bem claro. Por quê? Satanás não pode ofuscar o que Jesus fez. A obra da cruz foi a obra mais linda que a humanidade viu. E está marcado nos livros de história. Você querendo ou não, você acreditando ou não, existe o tempo depois de Cristo e o tempo antes de Cristo. Ele marcou a história da humanidade. Só que isso somente no mundo físico? Não. No mundo espiritual. Nós tínhamos uma vala imensa desde o Jardim do Éden, pelo pecado e pela multiplicação das iniquidades que vieram ao longo do tempo. E ninguém seria capaz de cumprir a mensagem de Deus de forma perfeita. Eis que vem Jesus. Se vocês não conseguem se aproximar, então eu vou trazer vocês de volta. E foi isso que ele fez. Veio aqui e fez o que eu não poderia fazer. Meu irmão, você pode ser o cara mais correto da tua vida. Você não poderia se aproximar de Deus pela força do teu braço. E aí Jesus, sabendo disso, o verdadeiro herói, vem, tudo bem. Ele não consegue carregar esse peso. Me dá essa cruz aqui. Vou botar nas minhas costas. Ele não veio aqui e derramou metade do sangue por você, não. Ele não veio aqui e disse só palavras bonitas, não. Ele entregou tudo o que ele tinha. E a Bíblia fala que depois do último suspiro, ele entregou o Espírito dele a Deus. E ali estava consumado. E ao 3º dia, ele ressuscitou. Então, se ele não deu a metade da sua vida para me salvar, você também não pode dar a metade dos seus dias. Você não pode dar a metade da sua caminhada. Você não pode ficar mais ou menos com Jesus. Jesus não chamou admirador, ele chamou discípulo. Ele chamou discípulo. É a pessoa que tem que ter o cheiro dele, tem que andar como ele, tem que usar a sandália que ele usa, não interessa. Você tem que parecer com Jesus. E isso parte de uma decisão. Então, em nome de Jesus, no primeiro versículo, na tradução NTLH, ele fala: portanto, deixem todo o mau costume moral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-lo.
A primeira parte é aceite. Se a parte do mal é uma decisão, não é um sentimento. Eu não estou falando para vocês aqui uma emoção que vai magicamente aparecer no coração de vocês. Eu não estou falando aqui a respeito de uma inspiração divina, que do nada vai vir e você, caramba, agora eu sou crente. Não, porque vai ter dias que você não vai conseguir escutar a voz de Deus. Vai ter dias que você vai pegar a sua Bíblia, vai trancar o seu quarto e você não vai sentir nada. Mas a fé é o firme fundamento daquelas coisas que não se veem, mas se esperam. Se você sabe que Jesus está ali, será que precisa ele ficar aparecendo no meio da sarça ardente o tempo todo? Mas que fé rasa é essa? Que você precisa ver um milagre todos os dias? Gente, eu acredito muito que meus pais me amam. Eles não precisam ficar falando isso todo dia, não. Caramba, 26 anos me criando, me aturando, sou chato pra caramba. Será que realmente eu preciso que todo dia acorde, filhinho, eu te amo? Pelo amor de Deus. Jesus entregou tudo por vocês. Ele não precisa o tempo todo vir com flores e falar, olha, eu te amo. Mas abre um pouquinho o olho. Tu tá respirando, meu irmão. Olha que dia lindo. Você tomou café da manhã ali maravilhoso, com esse povo bonito aqui, com esse bairro que eu amo tanto, Jesus, que um dia eu vou voltar, se Deus quiser. Entendeu? Você já está cercado de privilégios, você está cercado de bênçãos. Jesus já te falou que te ama hoje pelo menos 1 trilhão de vezes. Toda a sua pressão está funcionando, os seus olhos estão funcionando perfeitamente, o seu ouvido, e mesmo que não esteja, você está vivo, você está aqui. E se você está cheio de problemas, irmão, eu te prometo, no final a melhor da recompensa possível vai vir, porque Jesus vai vir buscar a igreja dele, amém? Tomar uma decisão, assumir posicionamento. Jesus vai falar o seguinte em Mateus 10, 32, 33. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai, que está no céu, que ele pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também no dia do juízo direi diante do meu Pai, que está no céu, que ele não pertence a mim. Ou seja, aquele que me assumir, eu vou assumir. Agora, aquele que ficar fingindo que é maneiro, aquele que me achar legal, gente, ele não falou. Aquele que me achar legal, eu vou... Não foi isso que ele falou aqui. Aquele que gostar das minhas palavras, aquele que assistir a minha série, não foi isso? Não foi isso que ele falou. Aquele que me afirmar publicamente. Afirmar publicamente o quê? Postura. Falar, eu sou crente. Eu não estou falando que você tem que botar o peito de aço e falar, eu sou um super crente, estou à prova de erros, nada disso. Mas é posicionamento. Jesus falou, eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada. Aí fica, caramba. O pessoal fala que Jesus é tudo paz e amor. Cara, eu costumo falar isso e vou falar de novo. Jesus não é esse hipster que a mídia vende não, tá? Jesus não é esse cara bom vivan, tudo paz e amor, desligado da realidade, não. Essa não é a imagem do meu general, não. Esse não é o meu Senhor, esse não é meu rei. Ele tem firmeza, ele tem poder, ele tem posicionamento, ele vem cobrar, ele fala, não vim para que tenhas paz, vim para que para trazer espada, que filhos se voltarão contra os pais e mãe contra as filhas. Por quê? Questão de posicionamento. Pelo fato de eu dizer, eu sou de Jesus, irmão, você já arranjou pelo menos uma penca de inimigo. E amém, porque eu me garanto em Deus, irmão. Ao longo da minha caminhada eu aprendi que ao lado de Deus eu sou a maioria, não interessa, pode vir 1 milhão, pode vir 2 trilhões, se eu estou com Deus, Ele me garante. Ele me garante, Ele não te chamou e te largou, Ele te chamou e está com você todos os dias da sua vida. Então essa mensagem é para aquele que ainda não se converteu, aquele ainda que não assumiu publicamente a Jesus, e aquele que também está no meio da igreja, está no meio dos hábitos e também não assumiu o posicionamento. Entenda, essa mensagem também é para você. Isso tem que ser afirmado o tempo todo. Através do quê? E aí vamos para a segunda parte, que é o seguinte, a atitude. A decisão, ela refere-se ao coração. Você, dentro de você, você tem que decidir. Eu vou seguir Jesus. É isso. Amém. Essa é a parte do teu coração. A segunda parte se refere às atitudes. E nós vamos ver isso no versículo 22. Não se enganem. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Bem? O que isso quer dizer? Jesus não falou para a gente chegar aqui e sentar no banco e ficar escutando. O domingo é um privilégio do crente. Adorar a Deus aqui é o ápice da nossa vida cristã, é o nosso maior privilégio na terra. Vim aqui ouvir sobre Jesus, cantar sobre Jesus, dizer que a gente ama Ele, porque lá no mundo a gente sabe como é que é. Mas aqui é um privilégio, certo? Então Ele não chamou a gente para ter discurso bonito.
Ele não falou, não se engane, não seja apenas ouvinte dessa mensagem, mas põe o versículo na bio do Instagram. Não foi isso que ele falou. Não foi o que o Tiago fala aqui. Mas a ponham em prática. E aí se você pular para o versículo 26, que não está dentro do texto base, que foi divulgado, mas é a continuação do texto, no versículo 26 vai dizer o seguinte: para Deus o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas mais desse mundo. Essa é a religião que Jesus reconhece. Ajudar os órfãos e as viúvas. Ou seja, alinhado à sua decisão, tem que haver atitudes. Porque palavras bonitas sem atitude te torna hipócrita. E a gente no meio, principalmente nas redes sociais, a gente tem muita voz, a gente fala bastante, né? Tem muita, qualquer um agora para dar opinião, qualquer um é influencer. Seja por bem ou seja por mal, né? Mas qualquer um é influencer. Ter discursos bonitos é muito fácil. Gente, a Bíblia é um livro lindo. Se você parar para ler, botar na linguagem de hoje, ou florear um pouquinho, é lindo de recitar, vai todo mundo te aplaudir. E achar Jesus maneiro também eu acho muito fácil, convenhamos, ele andou sobre as águas, né? Como é que você não vai achar isso maneiro? Ele multiplicou pão e peixe. Gente, a coisa mais fácil é achar Jesus maneiro. Mas ele não vem buscar quem ele achou maneiro. Ele não chama dele aquele que achou ele legal, aquele que seguiu. É a atitude. Jesus sempre cobrou a atitude dos seus servos. Por quê? O que não é atitude, senão o selo daquilo que há dentro de você? Meu irmão, você pode ser o cara mais gentil do mundo, mas se você maltrata todo mundo que está aí, teu coração pode ser o mais bonito, teu coração pode ser o mais gentil do mundo, mas se você está maltratando todo mundo ao seu redor, desculpa, você vai ser conhecido como um cavalo, como um ignorante. Você pode ter as melhores intenções possíveis, mas só o que você faz é trair, é judiar dos outros, meu irmão, me desculpa, você está indo para o caminho errado. Existem pessoas que afirmam que no inferno está cheio de boas intenções. Boa intenção não salva ninguém, boa intenção não ajuda ninguém. Ai, meu Deus, eu vejo aqueles moradores de rua, gente, eu fico com o coração. Sim, o que você faz para mudar essa história? Me desculpa, com todo respeito, mas o morador de rua, ele não precisa do teu panfleto que Jesus te ama. Ele precisa de um prato de comida. A manifestação do evangelho se vem com obras. A fé sem obra é o que? Morta. Tiago vai falar, inclusive, no decorrer do texto. Se você continuar lendo o capítulo, ele fala: a fé sem obras é morta, porque fica o quê? Discurso. O evangelho não é discurso. O evangelho é posicionamento seguido de atitude. Homem de Deus tem atitude. João Batista se vestia com bicho, comia mel e ficava no meio do deserto falando do quê? Do amor de Deus, do arrependimento. Você acha que isso é confortável, meu irmão? Você acha que isso é legal, mas é atitude, é através da atitude deles. Centuriões, na época do exército romano, se voltavam para ele e perguntavam: e aí, o que a gente está certo o que a gente está fazendo? O que você passa para a gente? Pessoas vinham até ele para buscar o evangelho, mas por causa de quê? Atitude. Ele não tinha Instagram, ele não tinha Facebook, ele não tinha YouTube, ele não ficava falando das coisas mais bonitas ou dos discursos de filósofos. Ele manifestava a presença de Deus com atitudes e batizava para o arrependimento. Jesus veio aqui e falou palavras lindas, porque Jesus é perfeito de tudo que ele faz. Mas deixa eu te falar, quando vem aquele paraplégico sobre o telhado com os amigos e tudo mais, ele olha para aquele rapaz e fala: os seus pecados estão perdoados. O pessoal, meu Deus do céu, mas não é esse o problema dele? Te garanto, esse era o problema dele. Esse é o meu problema. Eu posso pedir uma cura para Jesus: Senhor, meu joelho está doendo muito, me ajuda. Mas o que me adianta ter o joelho perfeito e caminhar em direção ao inferno? O que me adianta ter a vida que eu quero ter se isso não leva para perto de Deus? Então ele, em primeiro lugar, estabeleceu limites e ordem de prioridade. Eu sei, tudo bem, eu sei que você tem uma condição extrema, mas em primeiro lugar, seus pecados estão perdoados. Aí a pessoa ficou... Aí o texto fala que Jesus sacou que o pessoal não estava ali acreditando e falou: mas agora toma tua cama e anda, levanta, vai embora. A atitude de Jesus, naquele momento, comprova o poder que ele tem, a autoridade que ele tem. Porque se Jesus não fizesse, a sua autoridade seria rasa e seria somente palavras. Mas Jesus falou e fez. Ele falou que ia salvar e salvou. E se nós estamos aqui hoje é porque ele falou e fez. Quem gosta de trilha, cachoeira, tal. Eu sou meio suspeito para falar, porque se você entrar no Instagram também, só tem foto minha no meio do mato. Ama. Eu duvido você ir para uma mata fechada, num lugar que você não conhece, tentar seguir a trilha por instruções por telefone. Eu duvido você fazer isso. Eu amo trilha, mas eu não saio de casa para fazer isso.
Eu duvido. Quando você vai em um lugar desconhecido, quando você vai numa trilha, quando você vai em algum bairro que você não foi, geralmente você vai com o quê? Um guia. Isso nos mostra que a melhor forma de mostrar o caminho não é apontando a dia, não, é indo na frente. Você vai evangelizar o mundo, você vai ganhar as pessoas que você ama quando você estiver indo para frente e fala, vem que eu estou indo em direção a Jesus Cristo. Não adianta falar, olha, não peque, tá? Não faça, tá? Não vire ali que é pecado. Não escuta aquela música aqui do Nascer. Vá na frente. Você não crê? Viva. É isso que o texto vai dizer. Não sejam apenas ouvintes, mas sim praticantes. Porque o Billy Graham costumava afirmar uma frase que eu acho linda, que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Como eu volto a falar isso para vocês, me desculpa, meu irmão, o ateu da tua faculdade, ele não quer saber o que está escrito em Salmo 23. Te garanto isso. Para eles, essa Bíblia em nada é a mesma coisa. É duro falar isso, né? Porque esse livro norteia a nossa vida. Mas para eles, irmão, tanto que tem vídeo, ninguém rasgando Bíblia na internet, sabe, judia, não tem o menor respeito. Mas por quê? Eles não, a missão deles não é ler a Bíblia. Eles não vão do nada acordar um dia. Claro que Jesus pode encontrar pessoalmente a pessoa, ele tem um encontro, amém, a gente crê disso que Deus não tem limite. Não tem como aqui limitar o agir de Deus. Estou falando referente ao nosso papel. O nosso papel enquanto cristão, enquanto homem de Deus, é viver o que está aqui. É muito bonito o que eu estou falando para vocês, mas se vocês virarem a esquina e me virem brigando com alguém, fala sério. Vocês vão acreditar no que eu estou falando aqui? Vocês vão falar, cara, que moleque hipócrita, maluco. Na moral, ele virou a esquina ali, arranjou a briga com o primeiro cara que ele conheceu. Falar de Jesus é uma responsabilidade muito grande, meu irmão. Aqui na igreja, principalmente, porque aqui, né, a gente está no meio dos santos, mas lá no mundo também. Tu assumiu o teu posicionamento? Sustenta. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. São 3 atitudes. Negue, tome e venha. Não é para quem acha legal, não é para admirador. Jesus Cristo não veio para ser admirado, veio para ser seguido, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é o quadro que tem que ser admirado. Deixa isso para Michelangelo, deixa isso para Da Vinci. Jesus veio para ser admirado, adorado, louvado, porque só Ele é Deus na terra. Só Ele é Deus. Então Ele não veio para ser aplaudido. Inclusive Ele foi crucificado. E no mundo que crucificou o teu Senhor, tu espera aplauso. Ele sendo Deus, veio aqui, foi espancado. É porque a gente se atenta só à crucificação. Meu irmão, mas uns momentos antes colocaram um saco na cabeça de Jesus, ele tomou soco que ele não sabia nem de onde vinha, apanhou, teve suas vestes repartidas, teve suas mãos, seus pés transpassados, sua costela furada. Alguns estudiosos falam que as costas dele ficou em carne viva com o pulmão à mostra, no qual ele respirava e dava para ver os pulmões. Foi isso que ele passou. A coroa de espinhos não tem nada a ver com o que parece no filme. É a coroa imensa que cobre aqui, inclusive, a parte de cima. É um capacete com espinhos desse tamanho aqui. Sabe quem faz isso? Deus. Deus fez por amor você, meu irmão. Ele não veio aqui e mandou uma pessoa para falar coisas bonitas. Ele veio aqui para lavar os pés da igreja e salvar aqueles que não tinham condições de ser salvos. Eu não teria acesso à palavra se não fosse Jesus Cristo. Eu não tenho mérito nenhum estar aqui. Mérito nenhum. O que vocês conhecem de podre, esse sou eu. Quem me conhece mais perto, aquilo que você acha de defeito, cara, meu Pedro é chato nisso, Pedro é errado nisso. Amém, isso sou eu. Agora o que vocês conhecem de bom é a manifestação de Jesus na minha vida. Porque Ele é a origem de toda a bondade. Ele é o caminho. Ele é a salvação da terra. Então, Pedro, basicamente eu não posso ter boas intenções se eu não tenho boas atitudes, porque me torno hipócrita. E ter boas atitudes sem intenção também pode? Então é só sair fazendo coisas boas aí, dando dinheiro para todo mundo e dizendo amém para tudo? Não. Não, porque isso te torna vaidoso. Se você faz a obra de Deus, se a menor intenção e o amor no coração te torna vaidoso. E aí nós vemos os fariseus, que Jesus fala que oravam em praças públicas em voz alta. Ou seja, eles estavam fazendo, mas com o coração completamente distante. Enquanto outros fariseus falavam para fazer e não faziam, outros faziam e também estavam com o coração totalmente distante de Deus. O perfeito alinhamento se dá a decisões por dentro do seu coração, alinhados às suas atitudes. Nenhum dos dois é dispensável, porque se você fala e não faz, você é hipócrita. Se você faz e não sente, você é vaidoso. Você faz para os outros verem. Que valor tem isso, meu irmão? Que valor tem isso? Não adianta. E aí nós vemos para a terceira parte, e a última,
que é o seguinte: pô, Pedro, então beleza, eu tenho boas atitudes, eu tenho boas decisões, meu coração é limpo ali, né, tal, tenho boas atitudes também, alinhei. Mas como é que eu vou saber, qual é o parâmetro que eu tenho para dizer que o meu coração está no lugar certo ou que as minhas atitudes estão no lugar certo? Aí a gente vem para a resposta que o texto dá, no versículo 25. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar em tudo o que a pessoa fizer. Você pode ter as melhores intenções, você pode ter as melhores atitudes, mas se não tiver alinhado à palavra, não vale de nada. Porque Ele é o caminho, não sou eu. Vocês não precisam de mim. Se não viesse aqui, eu te garanto, teria outro pregador aqui para manifestar o Evangelho de Deus. Mas as suas atitudes, os seus pensamentos têm que estar alinhados à palavra de Deus, porque senão o que eu venho falar aqui é só um discurso, é só uma palestra. São só informações vazias. O que o mundo precisa é o Evangelho, é a lei perfeita que dá a liberdade. Mas como assim dá liberdade? Lei, liberdade? Às vezes não bate muito na nossa cabeça, né? Lei a gente pensa em regra. Sim, a lei de Deus é que te livra dos teus próprios desejos, dos teus próprios vícios. Eu falei isso na última vez que eu vim aqui, inclusive, que o homem que é livre de verdade, ele faz aquilo que ele não quer, ele faz aquilo que ele precisa. Porque se você só faz o que você quer, você é preso aos seus próprios hábitos. Você é escravo de você mesmo, irmão. Então, o Evangelho é a lei perfeita que te dá a liberdade. Você quer estar perfeitamente alinhado com Deus? Coloque então a sua decisão aliada às suas atitudes, debaixo da palavra de Deus. E tudo que você fizer vai ser abençoado. E tudo que você fizer vai prosperar. E pessoas serão salvas por sua causa. Imagina você chegar no reino de Deus, ser recebido na destra do Pai, e estar lá na mansão dourada, que a gente tanto imagina, e estar naquelas ruas maravilhosas, diante da presença de Deus. E você encontrar um conhecido e falar: caramba, não esperava você aqui, sendo sincero. Te conheço, irmão, desde que eu nasci, tu não é um cara muito certo da cabeça, não. Como é que tu veio parar aqui? Ele: pô, irmão, uma vez eu ouvi você falando de Jesus e aquilo tocou no meu coração e transformou a minha vida. Imagina você ouvir isso de alguém, cara, que teve a sua vida transformada, que saiu do mundo das drogas, que mudou de vida por causa de uma palavra liberada da sua boca. Deus não precisa de você, mas Ele te dá o privilégio de trabalhar junto. Aleluia! É igual um pai quando chama o filho para lavar o carro. Filho de 7 anos. Você acha mesmo que um adulto precisa de uma criança de 7 anos para atrapalhar lavar o carro? Ele vai demorar o dobro de tempo. Mas é a questão de ter tempo junto. O pai faz aquilo para ter tempo com o filho. E Deus nos chama para trabalhar na obra dele, para ter tempo com Ele, relacionamento com Ele, intimidade com Ele. Não adianta termos uma vida vazia, com atitudes, com ativismos, com reuniões, se o nosso coração está longe da presença de Deus. Há também como não adianta ser o crente do Ministério Cristo em Casa. Não, eu tenho Cristo no meu coração, mas eu não encontro com a igreja, não. Eu não quero saber, não, eu acho maneiro, eu acho Jesus legal, aqui ele está no meu coração. Isso, mas ele é tão grande que ele não cabe só no teu coração. Ele tem que ser expandido através da sua vida, das suas atitudes, selado com seus passos. O maior poder de um homem é ser obediente a Deus. Como a minha irmã citou hoje mais cedo, nós temos exemplos na Bíblia imensos de obediência. E nenhum homem da Bíblia que se destacou nasceu com 2 asas ou com a espada de fogo. Todos estavam sujeitos aos pecados e às tentações desse mundo. O que fizeram desses homens grandes e referências até hoje, porque já se passou mais de 5.000 anos e está falando deles? Obediência. Se destacaram aqueles na palavra, aqueles que seguiram o que Deus mandou. Aqueles que seguiram. Abraão era um homem qualquer, até ser chamado por Deus: sai da tua terra, tua parentela, vem que eu vou para uma terra que eu vou te mostrar. E ele foi feito simplesmente, sabe o quê? O pai da fé. Você tem noção do que é ter um título desse, irmão? Ser o pai da fé. Por quê? Porque ele foi a primeira referência de crer em Jesus, de crer em Deus. Ele obedeceu, até mesmo quando Deus falou para sacrificar o próprio filho, ele levou o filho dele. Olha que coisa, quem aqui teria essa capacidade, meu irmão? Ele levou o filho para ser sacrificado e depois Deus interrompeu o sacrifício e forneceu a carne, né, o animal certinho. Mas a obediência dele ter ido lá, quem teria? Vamos lá, sacrifica o teu filho naquela esquina ali, eu duvido que tu dava um passo. Ele deu, e se tornou o quê? O pai da fé, porque obedeceu. Davi, um homem normal, um menino normal, atrás das ovelhas que ninguém queria saber, foi simplesmente levantado por Deus e por seguir as suas ordens é considerado até hoje um dos maiores reis de Israel, se não o maior. É referência até hoje para a comunidade judaica e do povo de Israel.
Ah, mas Davi fez aquilo, Davi errou aqui. Irmão, verdade. Mas sabe o que ele fez depois? Se arrependeu. Isso é obediência. Ele reconheceu: Senhor Deus, eu não sou nada sem ti, pelo amor de Deus, me ajuda, me perdoa. E até hoje é tido como referência como o maior rei de Israel. Moisés era um homem comum, com 2 braços e 2 pernas. Inclusive a Bíblia fala que ele era gago, tinha problema de fala. Aí Deus chama simplesmente esse cara que não tinha nada para dar certo, que nasceu escondido, que senão iam matar ele, para libertar o povo todo de Israel. Libertou uma nação de outra. E liderou eles por 40 anos no deserto. Não foi no meio da cidade, foi no deserto. Ele viveu milagres durante 40 anos. Sansão, um homem que nasceu normal, mas que graças ao pacto que ele tinha com Deus, ele tinha força sobre-humana. Fez um monte de besteira, meu irmão. O bicho vacilão. Fez um monte de besteira. Mas quando ele decidiu obedecer a Deus, fala que mesmo sem o cabelo grande e cego dos 2 olhos, ele pede: Senhor, por favor, me deixa me vingar dos filisteus. Ele foi chamado com um propósito na época, que era para libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus. E ele fez isso com maestria todas as vezes que ele obedeceu e seguiu o pacto dele. Fez um monte de burrada no meio do caminho, depois se arrependeu. E depois, mesmo com o cabelo curto e com os olhos cegos, pediu e clamou a Deus: Senhor, por favor. E Deus deu força para ele, e ele abraçou as colunas e derrotou mais inimigos do que na vida dele inteira, o que mostra que a força de Sansão nunca esteve no cabelo. Estava na aliança dele com Deus. A tua força, meu irmão, nunca vai vir dos seus braços. O sustento da sua família nunca vai vir do seu trabalho. É da provisão que Deus dá. O seu trabalho é a provisão que Deus já te deu. Então levante a mão e agradeça a Ele. O teu filho não vai ser salvo porque você é pastor. O teu filho não vai ser salvo porque você é ministro de música. É porque Jesus vela pela tua vida e toma conta de tudo que você entrega na mão dele. É Ele, é sobre Ele, sempre foi sobre Ele. Está perfeitamente alinhado. É coincidir as nossas decisões de dentro do nosso coração, as nossas atitudes, a debaixo da palavra dele, para que possamos viver feitos extraordinários e fazer a diferença nesse mundo. Ah, Pedro, mas Deus nunca me chamou para libertar a nação. Mas Ele mandou honrar teus pais, tu honra? Mas Deus nunca me chamou para ser rei. Mas te chamou para ser servo, tu serve. Como que a gente quer alcançar patamares incríveis e extraordinários de obediência e sobrenatural se você não faz o natural? Senta no quarto e abre a sua Bíblia. Ora, como que você quer viver o extraordinário se você não faz o simples? Obediência é gradual. Não tem como Deus confiar na sua mão uma obra se você não sabe fazer uma linha reta numa régua ou no papel. Você acha que Ele vai te confiar um prédio? Não. Obediência é o segredo. Para que você tenha uma vida extraordinária na terra, uma vida que faça sentido. Com Jesus, a cor tem cor, o sabor tem sabor, a vida tem propósito. Assim como o macaco foi feito para estar pendurado em árvore, o leão para rugir, você foi feito para a glória de Deus. Se você estiver fora da glória de Deus, a tua vida não tem sentido. É vazia. Não tem para onde ir, não tem o que fazer. Jesus Cristo é o único caminho que vale a pena. Glória a Deus. Se eu tivesse 100 vidas, eu escolheria 100 vezes a Jesus, porque Ele é o único que vale a pena ser seguido. Ele é o único caminho, não adianta. O mundo vai falar que tem um monte de tons de cinza, mas a vida é preto e branco. É Jesus ou não é? É estar com Ele ou não? E por último, a parte mais importante de estarmos alinhados, salvação. Não é pelas suas boas intenções, não são pelas suas boas atitudes, é por Ele. É Ele que te salva, é Ele que te liberta, é Ele que tem a capacidade que você não tem de chegar perto de Deus. É debaixo do sangue dele que nós temos o acesso ao Pai, porque Ele fez aquilo que não poderíamos fazer. Estar perfeitamente alinhado vai te trazer uma vida extraordinária, uma vida que faça sentido, não uma vida fácil. Entendam bem o que eu estou falando. Não é uma vida fácil e legal, gentil, maneira, rosas. É uma vida que vale a pena ser vivida. O homem precisa de um propósito nessa terra. E o propósito é manifestar a presença de Deus. E por último, que é a parte mais importante, estar perfeitamente alinhado com Deus é o que te leva à salvação. Tudo isso vai passar, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Deus é eterno. Tudo isso aqui é muito legal, meu irmão, mas nada tem fim em si mesmo. Nada tem sentido em si mesmo. Nada tem motivo, nada tem sentido se não tiver a presença de Deus. Deus
vem para buscar a igreja dele. Jesus Cristo está voltando. E eu sei que essa pregação não está meio fora de moda, que as pessoas não falam isso. Mas deixa eu lembrar, Jesus Cristo está voltando. Ele não vai buscar os supercrentes. Ele não vai buscar os mais bonitos ou os que vêm de terno para a igreja. Ele não vai buscar os que colocam versículos bíblicos na bio do Instagram ou do Facebook, seja do que for. Ele vai vir buscar os alinhados. Amém? Amém? Eu queria orar com você então em nome de Jesus essa noite, para que você recebesse essa palavra, essa manhã, né? Estou acostumado. Para que essa palavra coasse no seu coração, para que não ficasse somente nas minhas, mas que Deus fale a você. E eu queria, em nome de Jesus, fazer uma pergunta. Se porventura você não tomou uma decisão, e eu sei que você é um homem de fibra, eu sei que você é uma mulher de fibra, você é precioso, meu irmão. Deus te desenhou antes que seu pai imaginasse conhecer sua mãe. Pedro, mas foi por acidente, meu nascimento não interessa, Deus te planejou. Os fios do seu cabelo estão contados diante dele. Para ele você importa. Se ele não importasse, ele não me mandava aqui, não mandava o pastor aqui, não mandava a igreja aqui na terra. Ele se importa. Se porventura, em nome de Jesus, você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e precisa tomar essa decisão, eu peço que você venha aqui na frente. Mas assim, é decisão, irmão. Eu não quero te comover, não quero te fazer chorar. Isso é uma decisão de um sujeito homem e um sujeito mulher que decidiu mudar de vida. Não estou pedindo para você decidir ser super crente e ser um super homem, porque você não consegue. Quero saber se você quer seguir Jesus a partir de hoje. Em nome de Jesus. Se você quiser, levante a sua mão, vem aqui na frente, porque, Pedro, mas é meio constrangedor, irmão. É Deus que está te chamando. Constrangedor é ficar no banco e ver a oportunidade passar. E Jesus falando, vem meu filho, vem que eu quero te salvar, vem que eu quero mudar a sua vida, vem que eu quero transformar tudo. E você ficar quieto porque está com vergonha. Você não tem vergonha de falar besteira na internet. Você não tem vergonha de ficar falando palavrão perto do teu pai e da tua mãe. Vai ter vergonha de assumir o próprio Deus que te chama nessa noite, essa manhã. Em nome de Jesus, se você sentiu essa palavra no coração e quer mudar de vida, quer mudar de caminho, de destino, meu irmão, deixa eu te falar, tudo nessa terra vai passar. Um dia vocês não vão lembrar nem o meu nome, mas Jesus vai lembrar de vocês. Mas a palavra de Deus vai permanecer no coração de vocês e diante do Senhor haverá um tribunal no final. E ele falou que aquele que me afirmar publicamente. Hoje em dia está na moda, né? Ninguém casa mais, o pessoal mora junto, o pessoal fica amigável. E aí você não sabe se aquela pessoa é tua esposa, tua namorada, você não sabe o que cobrar, porque falta posicionamento, aliança, é firmeza. Não, eu sou de Cristo, tenho um monte de erro, falho pra caramba, mas eu sou de Jesus. Se você quiser tomar essa decisão nessa manhã, venha aqui na frente que a gente vai orar por você, para que a sua vida mude, para que você mude de rumo. Não se sinta envergonhado é fazer besteira lá fora, envergonhado é dar prejuízo para os teus pais, envergonhado é envergonhar tua esposa e teu marido. Isso é vergonha. Vergonha é roubar, vergonha é matar, vergonha é fugir do propósito que Deus te deu. Vir aqui na frente é um passo de coragem, de decisão de quem é homem e de quem é mulher, de fibra, de verdade. Jesus não te chamou para ser admirador dele, te chamou para ser discípulo, em nome de Jesus. Se tiver alguém nessa manhã que ainda não aceitou Jesus publicamente, não adianta falar que Jesus é legal, meu irmão. Isso não é novidade, Jesus é legal demais. Mas tem que tomar a decisão. Eu assumo Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Pedro, mas eu sou filho de crente. Isso não te faz crente. Pedro, mas meu pai e minha mãe seguem a Jesus desde que eu nasci. Mas isso não te faz cristão. Isso não te faz discípulo. Assim como teu pai formado em medicina não te faz médico. Não te faz. Jesus cobra um posicionamento seu. E se em nome de Jesus você quer tomar essa decisão essa manhã, vem aqui à frente que a gente vai orar por você. Senão eu vou orar para a gente encerrar aqui o momento da palavra, mas em nome de Jesus, entenda. Tome a atitude. Se você não quiser vir aqui à frente, entenda, uma hora você vai ter que tomar essa decisão, irmão. Uma hora você vai ter que tomar essa decisão. Em nome de Jesus. Então, se você tem um desejo de vir aqui à frente, venha, levante a mão e venha aqui na frente para a gente orar por você. E se não tiver ninguém nessa manhã presente que queira tomar essa decisão, eu peço para aqueles que já são convertidos, reveja as suas atitudes, revejam as suas decisões. Decidir a Cristo é necessário todos os dias. Você é crente, amém? Você é filho de crente, glória a Deus, mas é necessário todos os dias. Amém? Alguém presente aqui nessa manhã que queira tomar a decisão?
Não, né? Amém? Então vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Te amo, irmão. Te amo. Fique bom aqui. Nós vamos orar aqui pela vida do meu irmão Gabriel. Para quem não sabe, ele é um dos melhores amigos que Deus me deu na vida. Ele fez toda a diferença desde o dia que ele entrou na minha vida e, inclusive, a oportunidade que eu vivo hoje no trabalho foi pela amizade com ele. Eu conheci ele há muito tempo, a gente perdeu o contato e quando eu mais precisei, esse menino apareceu como um anjo, né? À toa que o nome dele é Gabriel. Não é acaso. Eu convidei ele e um monte de outros amigos para estarem aqui nessa noite. Nesse dia, meu Deus do céu, que dificuldade! Nessa manhã. E muitos viram o convite, muitos disseram que era legal, mas ele veio aqui. E a presença dele aqui, no momento que ele chegou ali no banco que sentou do meu lado, a minha força triplicou. A minha coragem triplicou, porque a palavra do Senhor vai dizer que é assim como ferro afia o ferro, o amigo afia o amigo. E ele sempre edificou a minha vida, então acho que não tem coisa mais honrosa que eu possa fazer do que orar por ele em nome de Jesus. Senhor Deus, meu Pai, eu entrego aqui não só a vida do Gabriel, Senhor, mas eu entrego a vida da Tua igreja, Senhor, que veio aqui para Te adorar e para Te louvar, Senhor. Não somos super-homens, Pai, muito menos super-mulheres, meu Deus. Somos aqui servos de Jesus e temos muito erro, Senhor, muitas dificuldades, mas nós cremos em Ti e nós decidimos seguir a Ti, Senhor. E aqui, Senhor, o Gabriel decidiu seguir a Ti, eu peço seja com ele nessa caminhada. Em nome de Jesus, que ele tenha tudo o que ele precise. A partir de mim, como amigo que servirei em tudo que ele precisar, eu peço, coloque na vida dele homens e mulheres de Deus que possam ajudar ele a chegar mais perto, Senhor, da Tua presença. Ele precisa da Tua face, ele não precisa de mim, ele não precisa da igreja, ele precisa de Jesus. E todos que estão aqui presentes precisam de Ti, Pai. Então, em nome de Jesus, nesse momento, eu entrego a vida do meu irmão nas Tuas mãos. E clamo, Senhor, receba ele, Pai, em nome de Jesus, como Teu discípulo. E esteja com ele até a consumação dos séculos. Porque um dia eu vou morrer. Um dia eu posso deixá-lo, Senhor. Mas o Senhor nunca o deixará. Um dia essas pessoas podem esquecer meu nome, mas nunca se esquecerão de Jesus Cristo. Proclamado aqui nessa manhã. Céus e terra passarão, mas as palavras de Deus nunca vão passar. E no fim disso tudo, estaremos reunidos num culto perfeito, na qual a palavra diz que não haverá necessidade do sol, porque a Tua glória iluminará todo o ambiente. E estaremos te adorando e te louvando, sem bandeiras, sem paredes, sem fronteiras, para dizer que só Tu és o Senhor. E por toda a eternidade proclamaremos: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Louvado seja o Teu santo nome. Eu entrego nessa manhã, Senhor, a vida do Gabriel, Deus. E assim de toda a Sua igreja. Não somos admiradores, somos discípulos de Jesus. Somos alinhados. Aleluia, Deus. Muito obrigado, Senhor.